professor de oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. É o chefe do Serviço de Catarata e Córnea do Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, em Goiânia. Foi o presidente do CBO no biênio 2020-2021. Eu, tentando abstrair o meu lado de amigo dele, eu conheço o Beniz há décadas. O Beniz, além de ser um grande oftalmologista, é um grande ser humano. É uma dessas pessoas que a gente, sempre que tem contato com ele, a gente sai engrandecido, tanto pelo conhecimento científico dele, pela vontade que ele tem de partilhar o conhecimento dele, pelo homem que ele é, pelo pai que ele é, pelo marido que ele é. É um desses caras que é bom em tudo. Então, é uma alegria enorme para mim poder ter o Beniz aqui hoje conversando com a gente. Eu tenho certeza que quem já o conhece vai gostar mais ainda, e quem, por acaso, é mais jovem, não conhece, vai gostar muito, vai ficar encantado com a presença dele. Beniz, por favor. Bom, muito obrigado, Almir, por suas palavras amigas. A gente espera realmente só coisas boas de coração de amigos como você. E não é diferente o que eu esperaria da sua apresentação. Eu espero que eu esteja à altura das palavras tão carinhosas que você dirigiu a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você nessa reunião mensal do Centro de Estudos do Hospital Copa Star, junto também com o nosso grande amigo Mário Mota, como você disse, seu companheiro de jornada em medicina há tantas décadas. Mário também é um grande amigo feito há décadas junto da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da qual eu já tive a honra de ser vice-presidente regional do Centro-Oeste, e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia caminha de braços dados com o CBO, e eu tive, durante a gestão do CBO, a felicidade de trabalhar muito em conjunto com a SBO, que juntos, na época, eu e Edna Almodin, tivemos a oportunidade de ter um grande entrosamento quando a Edna era, então, a presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. É um prazer estar conhecendo hoje a Valéria Jatene, que me tratou muito bem nesses preâmbulos da nossa sessão, que está se iniciando agora. Então, Almir, junto com a Geórgia, amiga minha, amiga da minha esposa Analícia, Ana Mota, também amiga da Analícia. É um prazer estar com vocês praticamente em família. Na família SBO, família Hospital Copa Star, e a família carioca, que eu tenho essa paixão pelo Rio, como quase todos os brasileiros têm. Então, muito obrigado pelas palavras introdutórias, e nós vamos iniciar, então, falando um pouco sobre catarata e ceratocone. Ela não é uma palestra assim muito formal, porque o que se tem a dizer sobre catarata e ceratocone não vai muito diferente, na maioria das coisas, das cataratas em si. Então, o que nós temos são experiências quase que anedóticas de alguns casos, e que vão se somando esses casos. Então, a gente vai tirando, vai percebendo algumas dicas, algumas funções de certos equipamentos, certos exames que nós temos e que nos ajudam, então, a conduzir melhor esses casos tão desafiadores, que cada caso desses, por si só, é um caso, é um universo. Então, nós vamos fazer a apresentação de alguns casos, se não me engano, aí uns 7 a 8 casos, e que nós vamos, então, dar uma percepção inicial do que é a catarata envolvida com o paciente de ceratocone, que tem uma apresentação clínica de amplo espectro. Então, por isso que não existe uma norma única para se dizer, olha, existe essa receita para você tratar os pacientes com catarata que tenham previamente ceratocone. Eles devem ser analisados muito individualmente, como nós vamos ver aqui caso a caso, e óbvio que nem nessa apresentação eu vou poder desfilar sobre todos os casos, sobre todos os tipos de casos, mas eu tentei captar casos mais brandos e casos mais leves, e aí de cada um nós vamos podendo falar, e vocês sintam a vontade de interromper em cada caso, se houver alguma pergunta, olha, mas e se fosse assim, como que nós faríamos e tal. Então, uma das principais estratégias que nós temos que ter em analisar um caso de ceratocone que tem uma catarata e que vai estar indicada a cirurgia de catarata é a biometria. Nós temos que fazer uma biometria muito bem feita, e essa biometria ela tem uma tendência de superestimar o K, assim, subestimando o poder dióptrico da lente. Ou seja,
há uma tendência de alguma pequena ou grande, não grande enorme, mas em casos maiores, de uma maior hipermetropização desses casos, que pode variar aí de meia dioptria, o que não é grave, até mais de 2 dioptrias, que aí realmente é complicado o paciente ficar com mais de 2 dioptrias, ainda mais num caso onde a córnea não é exatamente o sítio onde você possa fazer correções depois. Então, este cálculo da lente intraocular é extremamente importante. E nós temos alguns trabalhos que falam sobre isso, trabalhos recentes, por exemplo, dizendo que, como vocês notam aqui na frase final dessa conclusão, que a fórmula de SRKT trouxe os melhores resultados nesse trabalho. Mas todo mundo pergunta, mas a fórmula SRKT não é uma fórmula antiga, nós não temos coisas mais modernas? Temos sim, mas não devemos esquecer a fórmula SRKT, como eu tive a oportunidade de discutir com isso no Congresso agora em Fortaleza, inclusive com a Renata Rezende, nossa flor da gema carioca, falando sobre isso exatamente, que a SRKT ela tem uma tendência minimamente de miopizar, então por isso que ela talvez tenha resultados, apesar de uma fórmula dita assim mais antiga um pouco, ela ainda tem uma capacidade muito boa de resolver os casos de ceratocone, principalmente casos que não sejam tão graves assim. Porém, nós temos também, e essa publicação não é tão antiga, olha, de 2020. Nós temos uma outra publicação de 2021, onde fala sobre a Barrett-Truquet específica para ceratocone, que ela melhora os resultados ainda mais. Então, esse é um estudo conduzido com 32 olhos, e onde a fórmula ajustada para ceratocone, no caso a Barrett-Truquet, também pode, não a Barrett-Truquet só normal, é a Barrett-Truquet ajustada para ceratocone. Pode trazer ainda resultados melhores. Eu não tenho muita experiência com a Barrett-Truquet, porque esses casos têm sido coletados através dos anos, então nós não tínhamos essa fórmula. Eu já apliquei nos 2 casos do ano passado para cá, e realmente também teve bons resultados, porém não tão melhores do que a SRKT. Então é importante ter em mente que no cálculo do poder da lente intraocular em casos de ceratocone, existe um potencial erro hipermetrópico. Por que acontece esse erro? Porque o ápice corneano, algumas vezes, está fora do eixo visual. Isso influi da posição da ELP, né, que é Effective Lens Position, dentro do olho. E nós sabemos o quanto, depois que o Jaime Aramberri, um brilhante espanhol do norte, do nordeste da Espanha, lá da região de Bilbao, descobriu que essa posição efetiva da lente era extremamente importante. Então, isso é do País Basco, a palavra que estava me faltando. Aramberri é um basco brilhante que mudou completamente o conceito desses casos, tanto de ceratotomia radial, como casos de córneas também proladas, como em ceratocone, que o ELP tem uma importância fundamental no cálculo da lente, e ele lançou não uma fórmula, mas um método, que era o método da dupla ceratometria. Isso depois foi incorporado em várias fórmulas que hoje utilizam, e por isso que as nossas fórmulas têm melhorado tanto assim. Também nós temos uma fidelidade não muito boa nas medidas de K nos pacientes com ceratocone, porque vocês sabem, né? Se você muda ali 0,1 milímetro, 100 micra de posição de um lado para o outro, essa medida vai ser diferente. Numa córnea normal, essa medida ela é estável, ela é fiel em alguns pontos da córnea, pelo menos da córnea central, o que não acontece no ceratocone. Então, quanto pior o ceratocone, mais não fidedignas serão as repetidas medidas. Porque, então, como eu acabei de dizer, essas leituras não são tão precisas naquele centro ali da córnea, nessas córneas que têm mudanças grandes da sua curvatura no centro, como o ceratocone, né? São córneas ectásicas. E outra coisa que também é importante, a relação das curvaturas anterior e posterior nas córneas com ceratocone está alterada. O índice refrativo, que é aquele que a gente usa, do 1,3375, ele hiperestima o poder corneano. Então, nós temos esse problema de erro hipermetrópico.
Então, nós vamos, dito isso, fazer um passeio por alguns casos, então uma fala da minha parte bem informal, onde nós temos a apresentação de alguns casos. Eu tentei colocar nesses casos mais antigos meus, casos recentes, casos do ano passado, casos do mês passado, que eu tive a oportunidade de colocar um também no final para vocês apreciarem, e que nós vamos, então, falando na tentativa de colocar vários casos em ceratocone. É claro que nós estamos aqui numa era moderna. Hoje, o que se espera, né, de uma córnea com ceratocone é que você dê uma boa acuidade visual com a menor correção possível, e isso, com certeza, envolve o implante de uma lente tórica, seja ela monofocal ou multifocal, trifocal ou de foco estendido. Então, o nosso foco aqui hoje é lente tórica. Então, vocês já guardem isso, que o que nós vamos tentar mobilizar e falar é sobre o implante de lentes tóricas, multifocais ou não, e as indicações aí que vão variar dentro da nossa experiência, e às vezes surpresas também, no sentido de corrigir a refratometria em pacientes com ceratocone que vão submeter à cirurgia de catarata. Almir, eu pergunto, nós temos quantos minutos? Até quando que vai a nossa apresentação? Em média, Até 1 hora, Benício. Aula, né? Tá bom. Não, eu acho que não gasta isso tudo, não, uma meia hora acho que é suficiente. Então, nós temos esse paciente do sexo masculino de 62 anos de idade, com uma profissão urbana, né, com uma catarata NO1, uma acuidade visual no olho direito sem correção de 20/60 e 20/200 no olho esquerdo, e essa visão corrigida vai para 20/25 no olho direito e 20/40 no esquerdo. Quer dizer, como a catarata NO1, há de se pensar que essa visão de 20/40 talvez não seja toda pela catarata, né, com um cilindro significativo, então nós temos que estar atentos a isso, talvez não esperar uma visão. O potencial de acuidade macular, claro, é de 20/20 em ambos os olhos, porque tem uma visão boa, como ele não tem problema de mácula, só que isso é um potencial de visão tirando os meios refrativos, então não quer dizer que a gente vai atingir essa visão devido ao astigmatismo irregular da córnea. Então, a topografia, como eu vou mostrava um ceratocone em croissant, e o paciente, já claro, isso aí já é um questionário dirigido, porque eu já estou atento ali, o que eu posso fazer para esse paciente. Ele me dizia que não fazia questão de usar óculos para perto. O que eu estou pensando nisso? Já com um cilindro de 4 e uma topografia, como nós vamos ver, assim, será que eu vou pensar numa lente multifocal para esse paciente ou não? Então, vocês veem aqui, olha, uma topografia em croissant, claro, pior no lado esquerdo, pelo astigmatismo que tinha, mas é uma topografia que a gente mostra, a gente vê que ela tem uma certa regularidade, ela não tem uma grande assimetria entre um meridiano e outro. Então, primeira pergunta, tempos atrás, será que nós colocaríamos nesse paciente uma lente tórica ou não? Vamos para uma lente multifocal, uma lente esférica mesmo, ou asférica, e tentar tentar uma correção depois, que seja no óculos ou numa lente de contato. Mas claro que a independência de óculos hoje é o alvo de todos nós, em toda a cirurgia de catarata se tornou uma cirurgia refrativa também. Então, analisando a visão desse paciente, analisando o astigmatismo, que coincidia com a refração, a refração coincidia com a ceratometria, mais ou menos regular, olha lá. Então, a gente podia dar uma ideia de que teria uma regularidade razoável nessa córnea. Poderíamos ter uma ideia de que teríamos uma regularidade mais ou menos boa nessa córnea. Então, fizemos o cálculo da lente tórica e olha aqui, o eixo apresentado nesse cálculo coincide com o eixo mais curvo do paciente, porque você sabe que aqui as lentes são calculadas com cilindro positivo, né? Então, o eixo desse paciente de nosso cilindro negativo no Brasil está a 90, mas as lentes vêm com o cilindro que eles usam mais nos Estados Unidos e na Europa, com cilindro positivo. Então, apareceu uma lente coincidente, claro, porque a fórmula calcula em relação à ceratometria que é dada. Aqui mais é a coragem e a clínica
de pensarmos, será que esse paciente pode ter uma lente tórica? Eu, dentro de mim, pensei que sim, parece que não erramos. Aqui também, então, olha, o eixo calculado de acordo com o eixo mais curvo. Então, nós indicamos uma lente tórica monofocal nesse caso, porque eu achei que o astigmatismo era um pouco grande no lado esquerdo. Então, estamos aqui já com a lente dentro do olho. Vocês veem as setinhas dela aqui. Aqui ela tirei para aspirar. Olha aqui, os pinguinhos indicando a tonicidade. Lá, aspirando o visco, né? Que essas lentes premium todas têm que estar livres de qualquer mobilização depois, colocando, então, de acordo com o aparelho Callisto, sem nenhum interesse comercial, mostrando, então, que ela está alinhada. Aí você pergunta, mas essas pintinhas, essas 3 pingos, não teriam que estar bem aqui no meio? Teoricamente, sim, mas você vê que aqui eles também estão alinhados. Aqui tem um reflexo, mas que a gente viu antes que eles estavam alinhados. Devido ao efeito de paralaxe do microscópio, se eles estiverem paralelos aqui, muitas vezes a gente não consegue as duas metades tão iguais. Você vê que essa metade aqui está um pouco maior, a meia-lua de cá, mas isso quer dizer que elas estão em paralelismo sem problema. Então, isso mostrando o implante dessa lente e o posicionamento de acordo com a instrução do calculador que nos mostrou, neste caso, o eixo aí adequado. Isso é mandado, né, do dentro lá do IO Master, que faz parte também, sem nenhum interesse comercial, dessa empresa, que manda para o centro cirúrgico, para o microscópio, para o aparelho Callisto, aonde é que você deve implantar a lente, para, nos tempos mais modernos, a gente não ter que fazer a marcação. Mas eu vou mostrar alguns casos com a marcação de tinta também. Então, esse paciente de 62 anos, no pós-operatório de 2 meses, mostrava uma acuidade visual sem correção de 20/20 no olho direito e de 20/25 no olho esquerdo, quer dizer, uma ótima acuidade visual, só para longe. Numa dinâmica plano no olho direito, também 20/20, e apenas um cilindro de meio a 140, melhorando um pouquinho a visão para 20/20 menos, mas não a visão de 20/20 perfeito. Lembrando que nós tínhamos um astigmatismo importante. Essas lentes implantadas foram com as mesmas dioptrias aqui sugeridas, e que, então, eu receitei um óculos para perto. Lembre do grande astigmatismo que esse paciente tinha, mas, mesmo assim, com a regularidade da sua topografia, eu decidi colocar uma lente monofocal tórica em cada olho, não tendo a coragem, ainda num caso como esse, de partir para uma lente multifocal, trifocal ou de foco estendido, porque eu achei que o paciente era tranquilo, não tão exigente com a visão, ele não se importava de usar o óculos de perto. Então, num caso desse, para que você arriscar? Sendo que o próprio paciente já está te entregando de bandeja que você pode dar uma visão melhor com uma lente só para longe, mais tórica, ele independente de óculos para longe, e usando um óculos para perto, né? É claro que ele poderia também ficar satisfeito com a visão bifocal, multifocal ou bifocal longe e perto, mas é um risco a mais que você corre. Então, foi prescrito uma adição de 2,75 e ele, muito bem, com J1. Esse é o outro caso de uma médica de 69 anos com uma catarata NO4 no olho direito e NO2 no olho esquerdo. Essa é uma médica dermatologista e depois psiquiatra, com uma acuidade visual de conta-dedos no olho direito a 1 metro, sem correção, é claro, e conta-dedos no olho esquerdo a 2 metros. Por que essa visão tão ruim? Porque ela era uma míope moderada, não digo uma alta míope, mas quase já nesse limite. E ainda tinha na sua história ocular pregressa uma cirurgia de peeling para membrana epirretiniana no olho direito. Bom, Almir e Mário, vocês que estão coordenando, antes de passar para esse segundo caso, eu não sei se queriam comentar alguma coisa, se tem alguma dúvida sobre o primeiro, que eu posso perfeitamente discutir e perguntar. Ou se a gente deixa tudo para o final. Acho melhor, Benício, não sei, acho melhor deixar a discussão para o final, não sei o que o Tá Mário acha. ótimo. Tá bom. Então, foi programada para esse caso uma cirurgia inicialmente para o olho direito, prevendo uma báscula, já que ela era míope nesse olho e ela estava com uma visão pior, e no futuro a cirurgia do olho esquerdo. Então, vocês veem que esta paciente, olha,
ela já tinha um ceratocone um pouco pior e também bastante míope. Mas um astigmatismo também que respeitava uma certa assimetria. Então, vamos lá. O cálculo desta lente foi de uma lente já bem mais baixa, uma lente de mais ou menos 6, 6,5, 7 para o olho esquerdo e de mais ou menos 8 para o olho direito. Mostrando, então, também na fórmula do nosso calculador, que realmente seria uma lente tórica. Não, desculpa, aqui a lente é 12, eu que olhei no lugar errado. Então, como eu queria fazer uma báscula nesse olho direito, da lente prevista 12, como nas correções de hipermetropia intraocular, por exemplo, se você vai fazer um implante secundário de mais 3, se você colocar mais 3, ele não vai corrigir o mais 3, ele vai corrigir apenas 2, por exemplo. Normalmente corrige, você tem que colocar 50% a mais da hipermetropia que você quer corrigir intraocularmente. Então, se eu quero mais ou menos aí 2 de miopia, eu tenho que corrigir mais ou menos 3. Então, ela pediu uma lente de 12. Isso aqui, gente, não é uma coisa absolutamente matemática. É uma coisa que nós temos um certo feeling clínico. Então, eu falei, vou colocar 3 dioptrias a mais, além da 12, para que ela fique aí, talvez, com 1,75, 2 de miopia. Então, foi colocada uma lente 15 no olho direito e no olho esquerdo, programada uma lente aqui dava 6,5, pensamos num 7, mas é claro, como essas cirurgias não vão ser feitas simultâneas, nós vamos fazer primeiro o olho direito, ver qual que é a resposta clínica nesse caso, para fazer, então, o outro olho. Muito bem. Então, esta paciente ficou no pós-operatório já de 1 ano, para resumir um pouco, não vamos tanto passo a passo, para ser mais um pouco objetivo. Numa visão sem correção de 20/100 no olho direito, só que com a miopia de -2, que a gente acertou, felizmente, com aquela programação de corrigir 3, corrigimos 2, então ela ficou míope de 2, ela acha ótimo, porque ela era míope de 8. Os míopes, eu sempre digo que os míopes, isso não é eu que digo, isso já são os nossos professores, que os míopes gostam de ser míopes. Então, você tirar toda a miopia dos míopes, muitas vezes você pode cair num constrangimento, às vezes, do míope não gostar disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se você consegue plano no míope, é bom ter uma lente multifocal, porque eles gostam de enxergar sem óculos. Então, ela ficou no olho direito com uma visão de 20/25 menos, mas com -2 de miopia. E no olho esquerdo, um equivalente esférico de praticamente plano, 20/25. Com a acuidade visual binocular, ela ficava 20/20 menos e J1 devido a essa miopia. Nós receitamos para ela, porque ela é uma pessoa muito intelectualizada, gosta muito de leitura, dirige à noite, é uma médica relativamente jovem, nós receitamos óculos separados, então com toda a miopia e o cilindro nos 2 olhos e uma adição de 2,75. Ela relata que usa esses óticos apenas esporadicamente e está satisfeita com a sua visão sem correção binocular. Então, vejam só, esse já é um outro caso, né? Um caso mais grave, onde ela é uma mulher que queria ter uma independência de óculos, diferente daquele senhor que não se importava em ler com óculos, então, e uma míope mais alta. Então, você vê que cada paciente tem uma estratégia. Então, eu pensei em deixar essa paciente com um pouco de miopia, para ela ter esse costume que ela tinha de tirar os óculos, tirar as lentes de contato que ela usou durante décadas e ver alguma coisa muito de perto de óculos, para não tirar toda essa função que a miopia dá para esses pacientes com a báscula que ela obteve. Então, ela ficou muito bem dessa maneira e usa o óculos para dirigir à noite, quando é necessário, e também para ler de perto livros que ela lê, devido a ser uma psiquiatra, com certeza uma leitora de bastante frequência. Nós partimos, então, aqui agora para um outro tipo de caso, uma paciente de 69 anos, empresária numa cidade do interior, esposa de um médico, com uma acuidade visual sem correção de 20/150
eu tenho um cantinho tampando exatamente a catarata dela, acho que é NO4 que eu coloquei ali, né? É porque tem uma barrinha da apresentação ocultando exatamente o NO4. E uma visão de conta dedos a 2 metros no olho esquerdo, nós já vamos dizer por quê. Ela tinha também na escola, na história pregressa, um transplante de córnea penetrante no olho esquerdo, depois foi feito um anel que foi removido porque não estava bem, e vocês veem aqui realmente uma córnea bastante alterada, ectásica, mesmo após um transplante de córnea. Nestes 2 olhos, a visão corrigida no olho direito tinha um cilindro um cilindro moderado, não era alto, nem baixo, e vinha até 20/80 de visão, que tinha 20/150 sem correção. E no olho esquerdo, mais ou menos 22 esféricos negativos, ela vinha para 20/150, quer dizer, uma visão incompatível quase com a refração, a não ser que ela tivesse olho único, ela teria que usar uma lente de contato ou coisa semelhante. O que nós programamos, então? Veja a topografia desta paciente. Ela tem uma topografia com assimetria. Aqui é como se fosse um duck, né? Um ceratocone em duck. Então, é uma topografia, primeiro, o paciente não importava de usar óculos para perto. Segunda, ela tinha uma alta miopia e um ceratocone importante. Então, nessa terceira, ela já tem um ceratocone mais grave um pouco, quer dizer, um ceratocone assimétrico. Então, em nenhum desses casos, até agora, eu tive a ousadia de colocar uma lente multifocal. Mas eu achei que dá tranquilamente essa experiência nossa. Ele não é um ceratocone nipple, ou assim que você corrige e depois vai usar uma lente de contato, então você corrige com lente não tórica. Infelizmente, é claro que eu já fiz pacientes com lentes não tóricas, mas acho que, infelizmente, nessa apresentação não tem nenhum para a gente dizer que também tudo é lente tórica, né? Mas nesse caso aqui eu ainda achei que tinha uma certa regularidade, apesar de assimétrica, do ceratocone nessa córnea, então pensei sim numa lente monofocal tórica para o olho direito. E depois, numa outra oportunidade, que essa paciente ela não quis ainda fazer esse transplante de córnea, ela ficou meio traumatizada com o transplante anterior, ela disse que vai fazer, mas não quis fazer ainda o do olho esquerdo. Então, por enquanto, fizemos só o olho direito com o implante de uma lente monofocal tórica neste olho. Nós fizemos, então, os cálculos para esta lente, olha aqui, 6, 6,5, para o olho esquerdo nem deu medida, porque é um olho tão anômalo, né? Nós vamos ter que estudar o que nós vamos fazer se ela realmente decidir, inclusive esse olho direito vai nos permitir fazer a gente pode fazer pelo diâmetro axial e tentar pensar numa ceratometria basal de 44 para calcular a lente do olho esquerdo, caso ela venha decidir. Então, estamos focados agora no olho direito. Então, ela veio uma lente tórica T9 e que ainda vai sobrar algum astigmatismo. Olha aqui, isso aqui mostrando o astigmatismo residual, porque realmente é um astigmatismo bem grande, né? Então, nós vemos aqui, olha, um astigmatismo um astigmatismo corneano de quase 6 dioptrias. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Aqui de 5,5, né? Está bem pequenininho, 5,5 ou 5,5. Então, realmente é um astigmatismo bastante importante. Então, está previsto que, mesmo nós utilizando a lente com maior poder astigmático que esta empresa tem, nós vamos ter um astigmatismo residual. Existe outra lente, a lente Rainer, por exemplo, que tem a T de tórica, né, maior um pouco. Mas a minha experiência maior é com esse tipo de lente. Eu preferi ficar com a minha experiência, mesmo que sobrasse algum astigmatismo. Nós fizemos, então, também a Rio-RBF, que também é uma fórmula bastante interessante para esse tipo de caso, para casos de refrativa, casos pós-refrativa, casos de córneas não tão normais. Ela funciona para córneas normais também, mas tem alguma especificidade para lentes mais anormais.
Então, fizemos com a lente implantada de 6,5, sendo que a sugerida era entre 5,5 e 6. Você vê que eu corrigi um pouquinho mais pensando naquele erro hipermetrópico que muitas vezes fica. Na lente Rio-RBF, ela sugeria 5,5. E no calculator, na fórmula que aqui está, que a SRKT sugeriu 6,5. 6. Aqui está 6 pela fórmula SRKT e aqui está 5,5 pela Rio-RBF. Então, 5,5 a 6, eu coloquei 6,5, porque se essa paciente ficar um pouquinho míope, ela não vai achar ruim de forma alguma. E, na verdade, o equivalente esférico dela, minimamente míope, é preferível ela sim, ou seja, você vê que a fórmula SRKT, apesar de antiga, é uma fórmula que realmente acerta bastante nesses casos. Ela ficou com uma visão de 20/60 sem correção, e J4, olho esquerdo, claro que não foi feito nada por enquanto, e a dinâmica corrigida com 20/50. Quer dizer, para uma paciente que tinha uma visão sem correção de 20/150, como vocês se lembram aqui, ela está achando ótimo. Fala, mas a gente não queria nessa paciente uma visão aí de 20/25? Claro que sim, mas vocês verem a alteração do ceratocone dela, então uma visão dessa aqui, dessa magnitude, está, creio eu, de bom tamanho para essa paciente. E é claro que aí, se ela quiser mais visão, precisar de uma visão perto do 100%, a gente lança a mão de uma lente de contato rígida ou escleral, que ela até o momento não se manifestou favorável nisso. Então, aqui, olha, nós temos a marcação da lente, mostrando, aqui nós temos a marcação da lente, que mostrou naquele pinguinho vermelho, mostrando, então, a implantação da lente. Olha aqui, ó, você vê que a posição, eixo de 147, que foi o pedido, e nós estamos aqui no eixo de 140 e poucos. É claro, aqui vocês veem, desculpe só voltar para mostrar para vocês a marcação da lente. Olha aqui, ó, os pinguinhos da lente. Então, nós vamos girar um pouquinho. Eu sempre deixo para que a gente gire no sentido horário, que é mais fácil, mais anatômico. A gente muitas vezes tem que voltar, mas vocês veem que, olha aqui, ela bem alinhada mesmo com o que o aparelho Calisto informa, que são as linhas azuis, são as linhas do eixo da lente. Essa linha amarela é o eixo 180, 0,180. Então, você vê que, olha aqui, um pouquinho de ciclotorção, né? Eu imaginaria que essa linha estaria aqui. Por isso que a gente tem que fazer as medidas antes e durante a cirurgia. Passando para um outro caso, então, uma paciente do sexo feminino de 69 anos, tinha uma catarata NO2 e uma visão sem correção de 20/200 no olho direito, 20/400 no olho esquerdo. Uma miopia de -4, um cilindro muito grande no olho direito, maior ainda, quer dizer, um cilindro grande no olho direito, maior ainda no olho esquerdo, e uma visão corrigida apenas de 20/80 e 20/100. Normalmente, num caso como esse, o PAN, a gente tem... Por que nós fazemos o PAN? Para saber se tem alguma alteração macular, principalmente, além de, lógico, o CT e tal, que nós fazemos de rotina. Hoje em dia, alguns desses casos não foram feitos. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso bastante antigo, que vocês vão ver, porque eu trouxe com a marcação manual para todos saberem que isso existe ainda, né? E que é importante. Muitas vezes a pessoa não tem acesso a esse tipo de aparelho que traz a marcação automática, mas nós temos que saber fazer a marcação manual também. Esse PAN de 20/20, desculpa, significa apenas que esse 20/80 que ela tem é devido realmente às alterações corneanas e da catarata. Então, com um potencial macular muito bom. Então, olha só, esta paciente, olha aqui um ceratocone bastante grave, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Um astigmatismo grande no olho direito, sendo que era maior no olho esquerdo na refração. Então, vocês sabem que a refração de ceratocone
traz a gente realmente a pensar que não estamos fazendo, às vezes, a refração correta, mas é assim mesmo. Então, um cilindro maior no direito que no esquerdo, porém, refracionalmente era o contrário. O calculador nos deu uma lente, se a gente não fosse colocar a lente tórica, de uma lente mais ou menos de 8 a 8,5 no lado direito e de 9 a 9 e pouco no lado esquerdo. Mas nós pensamos que essa paciente, conversei com ela muito sobre os riscos dela não ter visão, ela usou lente de contato durante muito tempo, já uma senhora com uma certa idade, não queria mais usar lente de contato. Então, conversei com ela muito seriamente. Foi dos primeiros casos desses casos mais graves, que eu tive a coragem de colocar uma lente tórica, e ela realmente concordou, eu achei que tinha uma boa possibilidade. Olha, nós vamos fazer um olho, vamos ver como que fica, e nós, então, fazemos o segundo olho. É lógico que eu não estou chutando no escuro, até porque, pela Convenção de Helsinki, nós não podemos fazer isso, né? Eu tinha uma certa base para pensar dessa maneira. Então, passando daquele cálculo para a lente tórica, inclusive, vocês veem aqui que os cilindros colocados, nesta época, você vê o tanto que é antigo esse slide, hoje não é mais o formato de apresentação, é aqueles que eu apresentei anteriormente, mas você veja aqui, olha, 50 e 44. Por que esses valores ceratométricos? Porque nesta época, este calculador da companhia Alcon não usava valores de K maiores que 50. Então, eu tive que transferir um pouco desses valores aqui em proporção à proporcionalidade para fazer este cálculo aqui. Então, eu pensei, no olho direito é um pouco menor o valor de K máximo, então nós vamos colocar um pouquinho menor do astigmatismo e um pouco menor do valor astigmático no olho esquerdo, proporcionalmente. Então, é só para vocês terem uma ideia, porque às vezes se alguém aí muito atento pode perguntar, olha, mas a ceratometria dela não é essa aqui. Essa ceratometria foi colocada intuitivamente para que fosse respeitado, senão o calculador não calculava essa lente. Então, ele sugeriu uma lente T9 para o olho esquerdo e também uma T9 para o olho direito, com um plano, o cilindro de 4,1 no plano da córnea, nós teríamos um cilindro residual, astigmatismo residual, de 1,50, 1,5 no olho esquerdo e de pouco mais, quase desprezível, pouco mais de 0 no olho direito. Então, vamos lá ver o que aconteceu com esta paciente. Então, aqui a marcação manual com o transferidor, com o marcador. Então, aqui a marcação da lente. Então, nós vamos passar um pouquinho mais dessa cirurgia, a capsulorex, sem muito problema. Então, aqui o eixo 0,180 e a marcação de onde ficará. Então, ali nós fizemos a hidrodissecção. Estamos fazendo o Phacoshop, né, mostrando a quebra do núcleo. Lógico que nós não vamos ficar nessa parte enfadonha, que é emocionante durante a cirurgia, mas para ficar vendo aqui nada a ver. Então, só mostrando que a cirurgia ocorreu tranquilamente, então já estamos implantando a lente. Nós já vamos vendo aqui os marcadores. Então, eu sempre tento deixar numa posição aonde, se eu tiver que rodar minimamente, olha aqui os marcadores, aqui assim, ó, e a marcação para o implante aqui. Então, se eu tiver que rodar minimamente, nós vamos rodar mais no sentido horário, que é mais fácil, mais anatômico, que é o que exatamente eu estou fazendo aqui, girando a lente no sentido horário. Então, quando a lente entra, eu já tento deixar com o gancho de Lester mais ou menos na posição, e vocês veem que ela está realmente bem alinhada até esse momento. Então, retirando um restinho de visco. Eu gosto muito da plataforma dessa lente porque ela gira pouco em relação, às vezes, a alguma outra lente que possa ter no mercado. Então, depois que ela está lá dentro, que você colocou, muito difícil ela girar alguma coisa. Mesmo que você injete líquido, como eu estou injetando ali, para tirar um restinho de visco, ela não girou. Olha, ela está absolutamente alinhada, tem um efeito de paralaxe aqui, como
eu falei da outra vez. Então, essa Nossa Senhorinha, de 69 anos, foi submetida, então, à facoemulsificação mais a lente tórica T9 no olho esquerdo, com o poder dióptrico mostrado lá. No 5º dia de pós-operatório, ela mostrava um cilindro de -2 no olho esquerdo, que era o cilindro previsto residual lá, como vocês lembram. E uma visão já melhor, de 20/40. Lembra que a visão dela era de 20/80 corrigida. E um mês de pós-operatório, na dinâmica, esse cilindro tinha até diminuído e a visão um pouquinho pior, mas é porque esses pacientes realmente, de um dia para o outro, muda um pouquinho a refração e muda a animação de ver lá as letras, e mesmo há uma flutuação diária desses pacientes que realmente todos sabem que acontece. De feito isso, então, nós indicamos a cirurgia para o olho direito, que foi feito também da mesma forma, uma facoemulsificação com a lente tórica, e nesse olho direito, com um mês de pós-operatório, ela tinha uma dinâmica de um cilindro de 0,75, uma visão de 20/40, então uma visão melhor do que ela tinha, até corrigida, de óculos bastante melhor. No pós-operatório de 6 meses, ela tinha uma visão binocular de 20/30, J2, e que corrigia com um cilindro pequeno, de 0,75 no olho direito e 1 no olho esquerdo, e a paciente relata que ela nunca tinha enxergado tão bem antes, nem quando ela usou lente de contato. Neste caso, nós temos um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês, só um preciosismo do aparelho, que também eu não tenho nenhum interesse comercial, o OPD, que é um aparelho bastante interessante de topografia com plácido, que quem faz catarata ele tem vários softwares de catarata, de córnea e tal. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidamente uma foto com essa lente tirada. É lógico que não vai dar para ver a marcação, porque você vê que aqui é em tom de cinza, mas quem está lá no aparelho fazendo o posicionamento para fazer a foto vê com perfeição. A linha azul é o meridiano menos curvo, e a linha vermelha é o meridiano mais curvo, como era neste caso aqui, que é o olho direito. Vocês se lembram, olha aqui, ó, bem, o meridiano mais curvo dela nesta posição, no olho direito, e no olho esquerdo, ao contrário. Então, só para mostrar que a gente não está inventando alguma coisa aí. Então, mostrando novamente na nossa foto aqui. Então, essa é uma foto que mostra no aparelho de OPD o que ele fez de topografia. Ele mostra aqui, bom, esse é o meridiano mais curvo vermelho, e esse é o meridiano menos curvo azul. E onde está o que eu quero medir? O que eu quero medir? Eu que faço o input lá. Então, a linha verde é como está mostrando aqui, o landmark, é o que eu quero. Então, eu vi aonde estão os marcadores da toricidade da lente, coloquei, eu quero aqui. Para quê? Para saber o tanto que essa lente estava desviada do meridiano mais curvo. Então, só que ele tinha pedido lá uma lente a 120. Desculpe, eu vou voltar, porque nós não temos outro mês, então a gente perde muito tempo. Pediu uma lente a 120 do olho direito, de toricidade, e o cilindro a 66 no olho esquerdo. Então, voltando aqui, estamos gastando um pouquinho mais de tempo nesse caso, mas eu acho que é interessante para vocês verem, até para a gente discutir. Olha aqui. Tinha um à frente, eu não me lembrava. Então, ficou uma diferença de 7 graus do meridiano mais curvo. Porém, pelo calculador, ele pedia não nesse meridiano, e sim no eixo de 120, não no eixo vermelho, que é o eixo mais curvo dela, mas devido a incisões, a todos os cálculos que eles demoraram, né, tempo para chegar, ele pedia a 120 no olho direito. Como, desculpa, eu voltei lá e estava aqui. 120 no olho direito, ela ficou na posição adequada, 66 no olho esquerdo. Aí fizemos a medida para o olho esquerdo. Então, de novo aqui, o meridiano mais curvo, o menos curvo, e onde eu quero fazer a marcação. Nesse, ele não ficou no eixo que o calculador pediu, que era 66, e sim no eixo de 73. E vocês veem que a diferença não é tão grande. Ela teve um cilindro de 0,75 no olho e de 1 no outro.
quer dizer, que é aceitável um cilindro pequeno desse, num cilindro corneano tão grande como ela tinha. Vocês veem aqui, olha, um cilindro de 0,75 no olho direito e um no olho esquerdo. Olha, coincidentemente, um pouquinho maior no olho esquerdo, que é exatamente onde ficou um pouquinho mais fora do solicitado pelo calculador. Então, será que isso tem grande importância? Vocês se lembram que no começo das lentes históricas, todo mundo falava, olha, cada grau de desvio, nós temos 30%, ou não, nós temos 3% de diminuição no poder da toricidade. Ou seja, se você desviar 10 graus, você perde 30% do poder da toricidade astigmática, né, dessa lente. Com o passar dos tempos, parece que isso não é bem assim. Nós estamos vendo que esse desvio, é claro que se ele ficar realmente fora do eixo, vai dar problema. Mas se ele ficar pouca coisa de diferença, parece que não é uma exigência tão grande assim. Pode ser até uma heresia o que eu esteja dizendo, frente a físicos que realmente, né, entendem disso com profundidade maior do que eu, mas clinicamente nós observamos, até porque você faz uma topografia em um equipamento, às vezes você faz no Pentacam, faz no APD, ou faz no Orbiscan, eles nunca vão ser coincidentes exatamente. Então, depende daquilo que você escolher. Então, por isso até que é uma boa hora de eu dizer que toda lente tórica que você vai implantar, você deve comparar pelo menos duas topografias, pelo menos duas ceratometrias. Uma do seu aparelho, uma que seja do ceratômetro, para ver se eles estão mais ou menos coincidentes. E, principalmente, também você fica mais aliviado quando você tem uma coincidência com a sua refração, seja ela dinâmica ou estática. Partindo, então, esse aí foi um caso um pouco mais desafiador, de um ceratocone bastante importante, mas que resultou numa visão, não de 20/20, mas uma visão que ela segue achando que é uma visão maravilhosa para o que ela sempre viveu. Nós temos aqui um agricultor de 64 anos, e é importante dizer que é agricultor, porque talvez a personalidade, né, não vem escrito na testa, infelizmente, o que você deve fazer com cada paciente. Mas você tem, por exemplo, uma coisa a gente sabe hoje, as senhoras aí de início de terceira idade, são muitas vezes vaidosas, querem ver de perto, para ver a maquiagem, para ver o cardápio no restaurante. Então, realmente, você deve pensar muito na visão de perto para essas pacientes. Um paciente agricultor, me vem a ideia que ele quer mais uma visão de longe, que ele não quer tanto uma visão tão importante de perto, que ele também, se tiver que usar um óculos para ler alguma letrinha pequena e tal, não vai ser o fim do mundo. Então, isso foi pensado nesse paciente, tinha uma acuidade visual de 20/60 e 20/80, corrigida para 20/20 menos, e uma catarata NO1, mas uma expectativa muito grande de ter uma independência de óculos, especialmente para longe. A sua topografia mostrava um cone tipo 1 em ambos os olhos, como vocês veem aqui. Você vê que não é um cone grave, também em forma de croissant. Nós programamos, olha, esse caso é antigo, hein? Uma lente Restor. Foi a primeira lente que eu tive coragem de colocar multifocal em um paciente com ceratocone. Então, não é um ceratocone grave, mas é claramente um ceratocone. As lentes calculadas foram de 20,5 para o lado direito e 21 para o lado esquerdo. Eu implantei a lente mais 20,5 no lado direito e mais 21,5 no lado esquerdo, porque o direito era o dominante, então eu falei, se ele ficar um pouquinho míope, com uma lente Restor com adição de mais 2,5, os mais antigos, um pouquinho presentes aqui nessa sala, lembram do que a lente Restor mais 2,5. Ela foi uma tentativa de se lançar uma lente com menos halos, porém com uma visão um pouco menos importante para perto, como hoje são as lentes EDOF, ou as lentes Ayres, que não é uma lente trifocal, mas que tenta dar um pouquinho de visão de perto. Então, a lente Restor, naquela época, que ela já foi descontinuada, hoje ela é substituída pela lente Vivid, que nós vamos ver à frente, ela foi uma tentativa disso, de trazer menos halos, porque ela teria menos círculos dos círculos a laser colocados na plataforma da lente. Então, com isso, menos halos, porém, menos poder de visão de perto. Então, pensei nesse paciente em indicar uma lente desse tipo, já que talvez ele não fosse tão exigente para a sua visão de perto,
mas queria uma visão de longe melhor. Seria o equivalente a uma lente Vivid, talvez, hoje. Então, esse paciente foi implantado essas lentes, no pós-operatório de um mês, nós realmente atingimos essa visão de longe muito boa nele de 20/20, que é o que ele queria, porque ele tinha, né, essa hipermetropia, olha, de mais 1,75 no olho, mais 2 no outro. Aí, inclusive, no momento que se dizer que o CBO lutou muito junto com a Brascas para conseguir a aprovação do CFM, e nós finalmente conseguimos, 2 anos atrás, a liberação para que pacientes hipermétricos acima de 1,5, com 55 anos de idade, pudesse fazer a cirurgia fraco-refrativa, que é um nome popular, o nome mais aceito pelas sociedades, é a troca do cristalino com finalidade refrativa. Então, esse paciente, antes mesmo dessa decisão, porque é isso, nós fazíamos essas cirurgias constantemente, e era uma cirurgia que não era ainda analisada pelo CFM, né? Que era o paciente operar o paciente sem a catarata total, uma catarata NO2, NO3, existia uma catarata NO1 apenas. Mas então o objetivo dele era ficar mais independente do seu óculos, e ele foi o que nós conseguimos. Ele ficou com uma refração praticamente com seu equivalente esférico de quase nada. Foi prescrito, então, também um óculos de mais 2,25 para ele usar eventualmente. O quadro ficou estável por anos aí durante as suas visitas. Mudando, então, para o nosso outro caso, de uma paciente do sexo feminino. Então, isso aqui é para mostrar que nós já entramos agora aqui com uma lente multifocal. Então, nós não estamos como uma catarata mais branda, nós já tivemos, desculpe, como era um ceratocone mais brando, tipo 1, nós já tivemos a coragem de colocar uma lente multifocal. Então, já passamos agora para uma lente tórica. Desculpe. Essa lente aqui, ela não foi calculada como tórica. No cálculo da toricidade, ela não apareceu toricidade. Por quê? Porque exatamente esse cone na área central, ele não se comportava como um cone muito importante, mas ele tinha um cone no seu hemisfério inferior, então a gente tinha essa cautela e esse cuidado. Mesmo assim, tivemos a ousadia de colocar uma lente desse tipo. Então, não tórica, mas multifocal. Essa paciente, então, de 76 anos, com uma catarata NO2, uma visão de 20/100 em ambos os olhos, mas com uma membrana epretiniana no olho esquerdo, tinha uma refração também de mais 1,5, 20/40 nos 2 olhos, e um ceratocone subclínico, tá certo? Que aqui, você fala, Benício, mas isso aqui não é bem um ceratocone. Mas olha, você vê que no OPD ele dá aqui na classificação como mais de 75% de um suspeito de ceratocone. Então, realmente, ele se comporta, né, às vezes, como um ceratocone para algumas coisas. Como ela tinha, então, uma córnea que não era tão grave assim, eu pensei em colocar uma lente tórica Panoptix no olho direito, que é uma trifocal, e uma Vivid, que é uma EDOF, no olho esquerdo. Por quê? No olho esquerdo da Vivid, devido à sua membrana epretiniana. Então, nós não estamos mostrando vídeos aqui de todos esses casos, porque isso não é o que interessa. O que interessa aqui é o raciocínio e por que nós falamos de cada lente. E eu não sei se eu estou falando demais, parece que eu estou falando bastante, se está confundindo um pouco toda essa jogada de dados e tal, mas que eu estou tentando mostrar realmente casos diferentes. Aqui nós já temos casos um pouco mais brandos, onde nós estamos partindo para as lentes, além de tóricas, multifocais. Então, nesse caso, foi programado assim, uma lente T20 para o olho direito e uma DFT 315 para o olho esquerdo. Aqui está em tempo só de toricidade. Então, os cálculos das lentes, então, como você viu aqui, ó, uma DFT 315 de 21,5, que foi o sugerido pelo calculador, eu passei para 22 para ter aí a possibilidade de um mais meio no pós-operatório, porque as lentes com a lente Vivid, que não tem uma visão tão boa de perto, se ela ficar minimamente míope, uma micromonovisão, ela pode se beneficiar com a visão de perto também, e esse menos meio, se o outro olho for perto de plano, não vai fazer tanta falta assim. Não sei se está um pouco confuso, mas é porque esses casos são casos realmente um pouco mais avançados. Neste caso aqui, eu quero mostrar uma curiosidade, onde o aparelho meio que pirou
que aqui é o eixo 0,180, que a lente é muito próxima disso. E devido a essa marcação errônea, que ficou muita tinta aqui no limbo da córnea, ele está pensando que aqui é o eixo 0,180. Então, é muito importante, mas aqui foi uma indução de erro por mim feita ao equipamento. Quer dizer, mas aí é óbvio que, como eu mostrei antes, eu estou implantando a lente naquilo que eu marquei manualmente, que está muito bem definido, então eu simplesmente ignorei essa marcação. Esse é de um olho, o outro olho desta paciente, então, nós estamos implantando novamente esta lente multifocal, no caso, a lente tórica multifocal, fazendo aí, então, o posicionamento da lente. Vamos ver se vai mostrar aqui os 3 pinguinhos. Então, aspirando o viscoelástico retrolio, isso é extremamente importante, porque se você deixar viscoelástico, a hora que a lente se acomodar, depois de tudo aspirado no pós-operatório, aqui os risquinhos bem em cima do risco azul indicativo. Se você deixar viscoelástico, especialmente retrolio, as lentes absolutamente in the bag, né? Isso aqui não é nem necessário dizer, todas essas lentes premium têm que estar absolutamente dentro do saco capsular para que elas não girem, mas voltando no assunto do viscoelástico, se nós deixarmos viscoelástico, pode ser que a hora que essa lente se acomodar, ela gira, e aí é lógico que numa lente tórica é tudo que você não quer. Então, essa paciente ficou também com uma visão de 20/20 J1 no olho esquerdo, com a lente multifocal Panoptix, no olho esquerdo 20/25 devido à sua membrana epirretiniana, mas que corrigido com esse teste de adição de +3 para o olho esquerdo, ela ficou com uma visão tão boa quanto, quer dizer, esse J2 do olho esquerdo passou a ser J1 com +3, mostrando que é uma lente Vivid, é uma lente EDOF, então ela não tem a visão de perto tão boa, ela tem aí, como mostrou lá, um Jäger 2 menos, ao contrário do lado direito com a Panoptix J1. O teste de adição, no olho direito ela não melhorou, porque ela já está com J1, e no olho esquerdo ela foi para J1, mas totalmente desnecessário de usar, porque motivos óbvios mostram aí ela com J1 em um dos olhos, então não tem essa necessidade. Nós estamos indo aqui, deixa eu ver se é o nosso penúltimo ou último caso, acho que é o nosso penúltimo, se ainda tivermos esse tempo. Uma paciente com acuidade visual de 20/100 e 20/400, mais 1/25, e um ceratocone aparentemente importante, olha aqui, ó, ceratocone clínico, mas observem que o centro da córnea, nesse caso, não está envolvido pelo cone, que está desviado inferiormente, para a felicidade desta paciente. Então, eu falei, mas vamos fazer o cálculo dessa lente, mostrando aqui, olha, que é um eixo ligeiramente oblíquo, a 21, e aqui a 17, porém, um astigmatismo a favor da regra. E, para nossa surpresa, as lentes calculadas não foram tóricas. Então, nós partimos para o implante dessas lentes de 20,5 também. Eu fiquei meio apreensivo de ficar muito no alvo, quis colocar mais meio para a gente calcular, depois observando o direito para ver o esquerdo. Isso é claro que dentro de poucos dias, uma semana para outra de diferença. Então, nesse caso, nosso calculador deu a lente não tórica, eu confiei, assim, depois de múltiplas fórmulas, inclusive a Rio-RBF também, sugeria de uma forma a lente implantada entre 20,5 e 21, nós fomos com 21 para o esquerdo e também 21 para o direito. Exatamente, em algumas fórmulas dava 20,5, eu fui para 21, para não ficar também tão míope. Algumas, mais de uma dava 20,5, 21, clinicamente eu decidi pela 21, num pós-operatório de 4 meses, realmente, olha, de novo, parece que a SRKT estava certa, né? Se eu tivesse colocado a 21, ela teria ficado plana no olho direito, como ficou no olho esquerdo. Então, muito curioso, a SRKT de novo batendo em outras fórmulas mais modernas aqui, em caso de ceratocone. Por quê? A SRKT tem o poder de miopizar um pouquinho. E o nosso último caso, uma paciente
também do sexo feminino, com a catarata NO2, também de uma profissão urbana, com 20/200 no olho direito, 20/60 no olho esquerdo, e a miopia de -1 e -meio. Então, aqui já é um caso mais perigoso. Míope, a gente sempre tem que ter mais cuidado, porque eles são pacientes já satisfeitos com aquela visão que eles têm sem óculos. Mas ela queria muito ficar independente do óculos. A filha teve um ceratocone com um grau maior de miopia, que eu, inclusive, implantei lentes ICL na filha. Então, olha como é o caso genético, né? Depois de alguns anos, eu vou examinar a mãe, e a mãe tem ceratocone de uma filha que já era paciente minha há muito tempo. Então, nesse caso, foi indicado, devido, vocês vão ver por que os motivos ali do ceratocone, uma lente Vivit. Eu não quis colocar uma lente trifocal. O olho dominante dessa paciente era o direito, nós temos os motivos para isso. Então, novamente aqui, olha, a variedade das lentes. Então, uma lente 14, como aqui tinha uma 12,5, eu preferi ir por uma 13,5. Olha, eu de novo contrariando o SRKT. Vamos ver se... Porque eu tenho que escolher uma aqui, né? A nossa função é essa. Eu tenho uma lente 12,5, uma 13, uma 14, em várias formas. Qual que eu vou escolher? Aqui, como foi mais próximas, os números mais próximos de 14, eu fiquei tranquilo com a 14 nesse lado esquerdo. Então, vocês veem, olha aqui, é um ceratocone relativamente, apesar de ainda ser um ceratocone tipo 1, mas é um ceratocone relativamente importante. Então, eu não quis ir para as trifocais, no caso a Panoptix. Por quê? Porque ela divide mais a luz. Então, mesmo o paciente não tendo uma visão tão boa de perto, eu prefiro ter a segurança de uma lente EDOF para longe, não influenciando tanto, nesse caso, a visão de longe, comprometendo um tiquinho a visão de perto, mas eu prefiro, num caso desse, olha aqui, é um ceratocone relativamente importante, mas com uma calculadora de tórica de uma DFT15, ou seja, equivalente a uma 515, equivalente a uma T15. Então, é um T importante. Desculpe, é um T5, não T15. Uma DFT 515 equivalente a uma T5, quer dizer, uma toricidade importante. Fizemos esse caso é bastante recente, deve ter uns 2 meses, por isso que o pós-operatório só de 1 mês. Paciente extremamente satisfeita, com a visão de plano, e até surpreendente, vai, isso é mentira, né? Plano, então, desculpe usar uma palavra dessa numa palestra, mas eu digo, é um engano. Plano nos 2 olhos, 20/20, não, mas ela pode mudar daqui a algum tempo, 3 meses, 6 meses de pós-operatório, mas as suas lentes, com um T importante, um T5, no caso as lentes Vivit DFT 515, estavam bem posicionadas, e a paciente referia uma boa visão, que não foi prescrito óculos, porque mesmo com as lentes Vivit, devido a as felicidades, as lentes serem mais proladas do ceratocone, isso beneficia a multifocalidade da córnea, então acaba que esses pacientes também se beneficiam com lentes EDOF. Então, eu tentei mostrar aqui um pouquinho dessas experiências com lentes tóricas em ceratocone. São casos realmente muito diferentes uns dos outros, e que realmente podem parecer até meio confusos, né? Parece uma sopa de letras e tal, mas realmente eu acho que é o que nós temos que aprender. Concluindo, então, esses casos de ceratocone têm que ser vistos muito individualmente, porque são casos totalmente diferentes. Nós podemos usar lentes tão boas quanto a SRKT, mas eu acho que nós vamos cada vez caminhar para as lentes ajustadas para ceratocone. Vocês viram nesse passeio aí a evolução das lentes multifocais e tóricas, quer dizer, nós implantamos, eu mostrei lentes Restor, mostrei lentes multifocais EDOF, multifocais Panoptix. Então, nós temos que encarar esses casos de ceratocone como um procedimento refrativo, uma remoção da catarata também com finalidade refrativa. É lógico que nós não vamos sair operando cristalino transparente à torta e à direito em qualquer paciente que tenha ceratocone, de forma alguma. Nós temos que ter critérios. Primeiro, ele é hipermétrope, acima de 55 anos, como o CFM nos autorizou a fazer, ou ele é míope, mas tem catarata, porque o míope nós temos que levar isso em conta. Nós temos os riscos de uma cirurgia de catarata nos pacientes míopes, especialmente os míopes médios, que pode ter uma periferia muito importante, mas depois de ele estar muito importantemente comprometida, mas depois de estar
como a catarata e a visão igualmente comprometida, às vezes nós temos que corrigir. Então, pensar na facectomia como um procedimento refrativo é importante, corrigindo não só o astigmatismo desses casos, mas às vezes até a presbiopia. Então, as lentes intraoculares trifocais têm tudo nós concluindo, tem uma faixa de visão de perto a intermediária que varia entre as redófias e as trifocais verdadeiras ou as monofocais que você deve avaliar para cada paciente individualmente. Então, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Espero que não tenha sido enfadonho, porque muitos comentários a respeito de cada caso individualmente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Benício. Apresentação espetacular. Eu teria várias considerações a fazer, mas eu vou deixar para o pessoal que já entrou. Valéria, segue aqui, por favor, as perguntas que o pessoal colocou no chat aí, por favor. Tá, joia. Bom, primeiro, Mário Mota, que colocou sabiamente, miopia leve de 1 a 1,75 após os 50 anos é uma bênção. E é aquilo que você falou, os míopes gostam de ser míopes, né? Isso é verdade. Agora, o doutor Paulo Melo colocou a referências de Glare no caso 2. Oi? Há referências de Glare no caso 2. Acho que o caso 2 é o da médica, né? É o da médica com báscula. Isso. Ele está perguntando se havia referência de Glare? Isso. Não, não havia. Essa é uma paciente que eu convivo muito com ela. Ela tem realmente uma proximidade grande. Então, por ela ser médica, eu já convivia com ela há algum tempo, ela é minha paciente há muito tempo, e realmente ela não queixa de glare. Lembre-se que ela tinha uma lente monofocal, apesar de tórica. Então, ela não tinha muito motivo para sentir glare também. Lembra que essa paciente tinha uma báscula, e talvez a pergunta dele seja por esse motivo, de ser uma báscula, né? Então, não, ela não tinha queixa de glare. Outra pergunta, no caso 4, a refração subjetiva não é o essencial? Doutor Paulo Melo também. Tá, o caso 4, se eu não me... É aquele caso daquela senhora de um ceratocone muito grave, e que foi aquela da marcação manual, onde eu mostrei, inclusive, no OPD, a posição da lente, a posição efetiva da lente dentro do olho. A pergunta dele é se a refração... Subjetiva não é o essencial. Eu não entendi muito bem o que ele quer perguntar. É que eu me lembro que ela ficou com algum cilindro residual e que ela via, que ela tinha um cilindro de 4 no olho, ou mais até, parece que de 5 num olho e 3 no outro. Eu já fechei aqui a apresentação, mas estou com as fichas dos pacientes aqui do lado. Ela tinha um cilindro de subjetivo 3,5 no olho e 6 no outro. E ela ficou com astigmatismo de 0,75 e 1 no pós-operatório, que era a refração subjetiva dela. Então, creio que o que ele está perguntando é se essa refração era importante, se ela fazia muita questão do óculos, ela usava o óculos apenas eventualmente. Creio que, se eu entendia mais ou menos isso. Outra pergunta do Dr. Paulo Melo há uma fórmula mais indicada para todos os casos de ceratocone, para altos míopes e para casos de discretas ametropias? Sim, pelos trabalhos científicos, como eu fiz questão de mostrar no começo, a lente hoje mais indicada é a Barrett-Truquet ajustada para ceratocone. Mas na ausência dela, desculpe, vocês perceberam que a SRKT manda muito bem. Então, uma SRKT com os cuidados de pequena hipermetropização que você pode ter, você sempre, se for um caso mais grave de ceratocone, hipercorrigir um pouquinho mais, porque caso você erre para miopia,
que vai dar, se esse paciente ficar com meio de miopia, 1 de miopia, é excelente, né? Muito melhor ter 1 de miopia do que 1 de hipermetropia. Então, você levando isso em conta, a SRKT é uma fórmula que manda muito bem para os casos de ceratocone. Bom, só agradecimentos. Paulo Augusto aqui agradecendo a excelente aula. E, no momento, não há mais perguntas no chat. Tá ok. Eu não, não sei se o Almir já quer agora Eu encerrar. queria só chamar a atenção para algumas coisas. O Benício falou na fórmula SRKT, a fórmula SRK, né, Sanders Retzlaff Kraft, foi lançada ainda na década de 80, se não me engano, tem uma importância histórica enorme, porque foi a primeira fórmula de regressão linear lançada. E a partir dessa fórmula, os resultados pós-operatórios passaram a ser muito mais confiáveis. Eu não vou entrar no mérito, né, no mérito científico do que o Benício expôs, mas eu gostaria só de chamar a atenção para os mais jovens, né? O Benício é um jovem ainda, mas já com uma certa experiência. Você vê Não, senhor. a preocupação do Benício com o paciente. Essa é uma médica, essa é isso, essa me disse que não se importa de usar óculos para pé. Cara, como é importante ouvir o paciente, como é importante conversar com o paciente, como é importante, na medida do possível, não frustrar a expectativa do paciente. E o Benício, ao lado da apresentação científica de exceção que ele fez, ele nos deu uma aula de quê? De relação médico-paciente. É um médico que escuta o paciente. Ele sabe o que o paciente quer. Então, espetáculo. Eu acho que os mais jovens, né, devem prestar muita atenção a isso, né? Um médico que está na posição do Benício, né? Não é à toa, quer dizer, ele ouve o paciente, ele sabe o que o paciente quer e vai, naturalmente, na medida do possível, procurar beneficiar o paciente, né? Quer dizer, conseguir para o paciente aquele resultado que ele está querendo. Eu acho que essa é uma das grandes lições que vai ficar da apresentação dele hoje. Com certeza, Obrigado, essa Almir. atualização, né, é fundamental, e o Benício aqui deu um show aí Um show, de um show. bom senso, de senso de colocação do melhor, e você falou muito bem, Almir, é isso aí, e isso faz toda a diferença no pós-operatório, na satisfação do paciente, do todo como resultado, né? Fantástico, fantástico, Benício. Nada Muito bom, Benício, diferente que a espetacular. gente esperava de você. Uma aula fantástica, assim, fluiu, foi ótimo o entendimento. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram uma aula, acima de tudo, de bom senso no que se esperar de um pós-operatório. E você brilhou, como sempre. Eu agradeço muito as palavras de vocês. Espero que não sejam não, só eu sei que não, porque vocês são pessoas sinceras, mas de amizade, porque realmente massageia a gente, não o ego, mas massageia no sentido de fazermos aquilo que nós pensamos que seja certo. Como você disse, Valéria, como o Almir disse, realmente ouvir o paciente é bastante importante. No caso, você vê um agricultor, tal como, não vou repetir o que o Almir disse, eu agradeço muito essas palavras de percepção. A gente faz isso de uma maneira natural, talvez as escolas que nos ensinaram e tal, e também a percepção que a gente carrega, né, de estarmos lado a lado com nossos irmãos, seres humanos, e que a gente deve realmente ouvir. Eu agradeço demais, foi uma oportunidade ímpar de estar aqui com vocês, é uma aula longa, que às vezes assim, eu já Benício, você me dá essa aula. licença? Tem uma pessoa aqui que quer te dar uma boa noite, ó. Oi, Georgia, Tudo tudo bem? bom? Boa noite a todos. Boa noite. Que aula Ô, Georgia, espetacular, eu pude assistir um pouquinho e que adorei você bom. arrasando. Você, Viu? você grandiosa como sempre. Valéria, você Ah, vê que o meu prestígio está grande mesmo, né? Com as Olha, amigas. arrasou, hein, Benício? Você meu agora amor. mostrou que o top, top, top prestígio que você Sem tem. dúvida, Não, sem Não isso foi dúvida. pouca coisa, não. é porque eu tenho um grande carinho, uma grande amizade pelos cariocas, e Ah, são que dois coisa grandes boa. amigos que eu tenho o prazer de compartilhar também o carinho e a amizade das esposas. Jorge, Ah, que Legal, bom. Benício. Um para beijo, você. beijo na Melissa, tá bom?
Beijo para Tá, vocês obrigado. e venha ao Rio Parabéns. presencialmente, né? Nos visitar. Parabéns pelo Almir agora ser vovô e você compartilhando da mesma forma. Obrigada, obrigada. Tá bom, querido. Um Então, beijão. foi um prazer enorme estar com vocês. Eu me Prazer. sinto aí dentro da casa de vocês. Isso. Obrigado, Coisa Benício. boa. Mas você está Coisa dentro de boa. casa. Venha sempre. Obrigado. Um Só, beijo, tá bom. só no Valéria, chat, Valéria, vou só... deixar para você encerrar a sessão. Novamente Tá joia. agradecer o Benício e pedir para que a gente possa contar com ele em futuras oportunidades. E foi uma aula espetacular, uma aula de medicina, de relação médico-paciente, de humanismo, de tudo. Eu Tudo que é só bom. espero, só queria fazer um rápido adendo, Almir, que não tenha sido casos assim tão jogados, mas que realmente Não, o ceratocone assim é caso a caso, né? Não existe claro, claro. uma fórmula mágica para cada um, e claro que existem outros casos nesses meandros aí que eu nem Claro. mostrei, porque às vezes eu não os tenho, né? A minha experiência não é tão grande. Aí eu queria dizer, como eu não sou um cirurgião de grande volume, de operar 1000 casos ou coisas desse tipo, assim, se me pedir perdão se tiver tido algum viés do sentido das lentes que eu tenho mais costume de usar, que são essas Não, que eu perfeito. sei, mas não tem nenhum interesse comercial nisso. Perfeito. Obrigado, Benício. Valéria, pode encerrar a sessão. Bom, a gente quer agradecer a presença mais uma vez do Benício, que foi top, arrasou. A gente, assim, só muito lisonjeado da sua presença, de você compartilhar com a gente toda a sua sabedoria. Agradecer a todos os colegas presentes, hoje em especial aos colegas da Universidade Estadual de Goiás e da Liga de Oftalmologia da UFMG, que através do seu convite estiveram presentes também. E aguardando todos na próxima sessão. E dentro em breve vamos colocar no nosso grupo o dia e o palestrante, cada vez mais subindo o sarrafo. Depois da sua aula, a gente cada vez mais está tendo exigência do próximo palestrante. Então é Tá isso bom. aí. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima, tá bom? Obrigado mais uma Gratidão. vez. Os colegas de Goiás estiveram presentes. Valéria, eu não sei se você tem como fazer o tracking aí, mas depois você passa os próximos links, que às vezes eles entram também. Essa aula foi gravada e assim que ela foi editada, eu coloco o link da gravação, te disponibilizo para você passar para os seus alunos e coloco no nosso grupo lá do STAR, tá bom? Tá bom, porque eles possam participar de futuros eventos. Um beijo. Tá ótimo. Obrigado, Boa Valéria, por noite, um sua beijo grande e até a gentileza e carinho. próxima. Boa noite a Tchau. todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.